Boa noite! Tudo bem, meninas e meninos? Como vão, corações da Rede AME? Tá tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro Um Curso em Milagres. E hoje, no capítulo 7, As Dádivas do Reino, a gente está lá no item 10, a confusão entre dor e a alegria. Eu já fiz a minha conexão interior, já conversei com o Papai do Céu, já me coloquei a serviço da espiritualidade. Faz você também. Pausa aqui esse vídeo, respira 3 vezes profundamente e faz a sua oração sincera. Entrega o seu ser para que ele esteja nesse exato momento a serviço do seu Cristo pessoal. Vamos lá? E aí, depois da pausa, você continua e a gente vai começar a leitura, tá bom? A confusão entre dor e alegria. O reino é resultado de premissas, assim como esse mundo. Podes ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica que é confusão total a respeito de tudo. Se realmente visses esse resultado, não poderia querer isso. A única razão pela qual poderias talvez querer qualquer parte disso seria não estares vendo o todo. Tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus? As tuas criações são o resultado lógico das suas premissas. As criações de Deus são os resultados lógicos das premissas de Deus. Mas as tuas criações, o que você está experimentando no seu mundo, são resultado das tuas premissas. No que você está acreditando? O pensamento de Deus as estabeleceu para ti. Elas estão exatamente onde deve estar. Aqui a gente está falando, o livro está falando sobre as premissas de Deus que foram dadas a cada criatura e que elas continuam ali, do jeitinho que Deus as criou e no local onde Deus as criou. Pertencem à tua mente como parte da tua identificação com a sua mente, com a mente de Deus, mas o estado da tua mente e o teu raciocínio do que está nela dependem do que acreditas em relação à tua mente. Sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceitas em tua mente. Você realmente aceita o ser majestoso que você é? Com certeza está claro que podes fazer 2 coisas. 1. Aceitar na tua mente o que não está lá e negar o que está. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente através da mente de Deus, podes negar, mas não podes impedir. É o resultado lógico do que tu és. A capacidade de ver um resultado lógico depende da tua disponibilidade para vê-lo, mas a verdade nada tem a ver com a tua vontade. A verdade é exclusivamente a vontade de Deus. Essa é a única verdade que existe. Compartilhe a sua vontade e compartilhas o que Ele conhece. Se você compartilhar a vontade de Deus em sua vida terrena, alinhando-a, você vai estar compartilhando o que Deus conhece. Nega a vontade de Deus enquanto tua e estarás negando o seu reino e o teu. O reino de Deus e o teu. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o Espírito Santo diz, se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se quiseres ouvir o que ele diz.
Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre. E estás de fato muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego, e enquanto estiveres em dúvida a respeito do que você é, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estarás desistindo do ego, mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Se acreditasses nisso, não haveria nenhum conflito. É por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Não é óbvio para ti. Acreditas que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhorar para ti. Também acreditas que é possível fazer o oposto à vontade de Deus. Remar contra a maré, né? Portanto, acreditas que uma escolha impossível esteja aberta para ti. Escolha essa que é, ao mesmo tempo, amedrontadora e desejável. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, porque é a sua. Percebe? A tua vontade é tão poderosa quanto a vontade de Deus, porque de fato a vontade de Deus é a sua vontade, porque vós sois Deus. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível, ir contra a maré. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e essa é a tua força. O Espírito Santo sempre está ao teu lado e ao lado da tua força. Enquanto evitares a sua orientação de qualquer forma, a orientação do Espírito Santo, queres ser fraco. Toda vez que você evita o Espírito Santo, você está dizendo, eu quero ser fraco. Todavia, a fraqueza é assustadora. Que outra coisa, então, pode significar essa decisão, a não ser que quereis estar amedrontado? O Espírito Santo nunca pede sacrifícios, mas o ego sempre o faz. Quando estás confuso acerca dessa distinção na motivação, isso só pode ser devido à projeção. O que é que você está projetando? A projeção é uma confusão na motivação. E dada essa confusão, a confiança vem a ser impossível. Ninguém obedece à boa vontade a um guia em quem não confia. Mas isso não significa que o guia não seja confiável. Nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Neste caso. Contudo, neste caso que o guia é o Espírito Santo. Contudo, isso também é apenas uma questão da própria crença que ele tem. Acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode traí-lo. Porém, tudo isso acontece apenas porque ele escolheu seguir uma orientação falsa. Incapaz de seguir essa orientação sem medo, associa medo com orientação e se recusa a seguir qualquer orientação que seja. Se o resultado dessa decisão é a confusão, não é surpreendente. O Espírito Santo é perfeitamente confiável, como tu és. O próprio Deus confia em ti e, portanto, sua confiabilidade está além do que é questionável. Ela sempre estará além do questionável, por mais que possas questioná-la. Eu já disse que és a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um desejo vão, e a tua identificação com a vontade de Deus não é opcional, já que ela é o que tu és. Compartilhar a vontade de Deus comigo, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Toda a separação está nesse erro. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Tudo te foi dado por decisão de Deus. Essa
é a vontade de Deus e tu não podes desfazê-la. Mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisão, que o ego guarda tão zelosamente, não é realizado através do teu desejo. Foi realizado para ti, através da vontade de Deus, que não te deixou sem consolo. A sua voz vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria e te conduzirá para fora da confusão que tens feito. Não há confusão na mente de um filho de Deus, cuja vontade tem que ser a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é seu filho. Milagres estão de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa que tu não conheces porque está confuso em relação a qual é a tua vontade. Isso significa que estás confuso em relação ao que tu és. Se tu és a vontade de Deus e não aceita a vontade de Deus, estás negando a alegria. O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é a alegria. Sendo uma lição acerca do compartilhar, é uma lição de amor, que é alegria. Todo milagre é, então, uma lição sobre a verdade, e por oferecer a verdade, estás aprendendo a diferença entre dor e alegria. Item 11. O estado de graça. O Espírito Santo sempre te guiará verdadeiramente, porque a tua alegria é a sua. Essa é a sua vontade para todos, porque ele fala pelo reino de Deus, que é alegria. Segui-lo e, portanto, a coisa mais fácil do mundo e a única coisa que é fácil, por que não? A única coisa a coisa mais fácil do mundo, no mundo e a única coisa que é fácil porque não é do mundo. Está no mundo, mas não é do mundo. É, portanto, natural. O mundo vai contra a tua natureza, estando em desacordo com as leis de Deus. O mundo percebe ordens de dificuldades em todas as coisas. Isso é assim porque o ego não percebe nada como totalmente desejável, demonstrando a ti mesmo que não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Vais te convencer de que em teu estado natural não há dificuldade alguma, porque é um estado de graça. A graça é um estado natural de todo filho de Deus. Quando ele não está em um estado de graça, está fora de seu ambiente natural e não funciona bem. Tudo o que faz passa a ser uma tensão, pois ele não foi criado para o ambiente que tem feito. Portanto, não é capaz de se adaptar a ele e nem de adaptá-lo a si. Não há sentido em tentar. Um filho de Deus só é feliz quando sabe que está com Deus. Esse é o único ambiente em que ele não vivenciará tensão, porque é o seu lugar. É também um único ambiente digno dele, porque seu próprio valor está além de qualquer coisa que ele possa fazer. Considera o reino que tens feito e julga o seu valor de forma justa. Ele é digno de ser um lar para uma criança de Deus. Protege a sua paz e irradia amor sobre ela. Mantém seu coração intocado pelo medo e lhe permite dar sempre, sem qualquer senso de perda. Ele te ensina que dar é a sua alegria e o próprio Deus lhe agradece pelo que dá. Esse é o único ambiente no qual podes ser feliz. Tu não podes fazê-lo, assim como não podes fazer a ti mesmo. Ele foi criado para ti, como tu fostes criado para ele. Deus cuida das suas criações e não lhes nega nada. Entretanto, quando o negam, não sabem disso, porque negam tudo a si mesmas. Tu que poderias dar o amor de Deus a tudo o que vês, tocas e relembras, está literalmente negando o céu a ti mesmo. Peço-te que te lembres de que eu te escolhi para ensinar o reino ao reino. Não há exceções nessa lição, pois a ausência de exceções é a lição. Todo filho que retorna ao reino com essa lição no seu coração curou a filiação e deu graças a Deus.
Cada pessoa que aprende essa lição vem a ser o professor perfeito, porque aprendeu do Espírito Santo. Quando a mente tem só luz, ela só reconhece luz, só conhece luz. A sua própria radiância brilha em tudo à sua volta e se estende até a escuridão de outras mentes, transformando-as em majestade. A majestade de Deus está lá, para que a reconheça e a aprecies e a conheças. Reconhecer a majestade de Deus como teu irmão é aceitar a sua própria herança. Deus só dá com igualdade. Se reconheceres a sua dádiva em qualquer pessoa, terás admitido que Ele tem dado a ti. Nada é tão fácil de reconhecer como a verdade. Esse é o reconhecimento que é imediato, claro e natural. Tu te treinastes para não reconhecê-lo, isso tem sido muito difícil para ti. Fora do teu ambiente natural, bem podes perguntar: o que é a verdade? Já que a verdade é o ambiente pelo qual e para o qual tu fostes criado. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. Não conheces as tuas criações porque não conheces os teus irmãos que as criaram contigo. Eu já disse que só toda a filiação é digna de ser co-criadora com Deus, porque só toda a filiação pode criar com Ele, como Ele. Sempre que curas o irmão por reconhecer o seu valor, está reconhecendo o seu poder de criar e o teu. Ele não pode ter perdido aquilo que reconheces e tu tens que ter glória que vês nele. Nossa, vocês perceberam a profundidade que é isso aqui, gente? Olha que lindo. Hoje eu tô sem meu lapisinho. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha que legal. Sempre que curas um irmão por reconhecer o seu valor, estás reconhecendo o seu poder de criar e o teu. O poder do seu irmão de criar e o seu próprio poder de criar. Ele não pode ter perdido aquilo que reconheces, e tu tens que ter a glória que vês nele. Ele é um co-criador com Deus e contigo. Nega o seu poder criativo e está negando o teu e o de Deus que te criou. Olha que sensacional! Não podes negar parte da verdade. Tu não conheces as tuas criações porque não conheces o seu Criador. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. As tuas criações não podem estabelecer a tua realidade, tanto quanto não podes estabelecer a de Deus, mas podes conhecer ambas. O que é tem que ser conhecido pelo compartilhar, porque Deus compartilhou o que Ele é contigo. Podes conhecê-lo, mas é necessário que também conheças tudo o que Ele criou, para ter o conhecimento do que compartilham. Sem o teu Pai, não vais conhecer a tua paternidade. O reino de Deus inclui todos os seus filhos e suas crianças, que são como os filhos, assim como eles são como o Pai. Conhece, então, os filhos de Deus e conhecerás toda a criação. Capítulo 8. A jornada de volta. Para esse vídeo não ficar muito longo e ele não mostra o tempo que a gente está aqui, mas eu acho que deve ser no máximo uns 30 minutinhos, eu não vou deixar ele ultrapassar 1 hora, tá bom? Pra gente quebrar, e aí eu faço um outro vídeo, eu vou dando continuidade, mas sempre assim, de 1 hora em 1 hora, pra gente não ficar com o vídeo muito longo, muito cansativo, e vocês não conseguirem depois acompanhar tudinho. Então vamos aqui um pouquinho mais à frente. Capítulo 8, a jornada de volta, item 1, a direção do currículo. O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim.
Esse é o pré-requisito para o conhecimento, somente porque aqueles que estão em conflito não estão em paz, e a paz é a condição do conhecimento, porque a paz é a condição do reino. O conhecimento só pode ser resultado quando satisfazes as suas condições. Isso não é uma barganha feita por Deus, que não faz barganhas. É simplesmente o resultado do teu mau uso das suas leis, das leis de Deus, em função de uma vontade imaginária que não é a vontade de Deus. O conhecimento é a vontade de Deus. Se estás te opondo à vontade de Deus, como podes ter conhecimento? Eu te disse o que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não consideres isso totalmente desejável. Se considerasse, não estaria tão pronto para jogá-lo fora quando o ego pede a tua aliança. As distrações do ego podem parecer interferir com o teu aprendizado, mas o ego não tem nenhum poder para distrair-te, a não ser que lhes deis o poder de fazê-lo. A voz do ego é uma alucinação. Não podes esperar que ela diga: eu não sou real. Entretanto, não é pedido que dissipes sozinho as tuas alucinações. Meramente és solicitado a avaliá-las em termos dos seus resultados para ti. Se não as queres como base na perda da paz, elas serão removidas da tua mente para ti. Cada resposta ao ego é um chamado para a guerra, e a guerra, de fato, priva-te da paz. No entanto, nessa guerra não há oponente. Essa é a reinterpretação da realidade que tens que fazer para garantir a paz, e a única que jamais precisas fazer. Aqueles que percebes como um oponente são partes da tua paz, da qual está desistindo por atacá-los. Como é possível ter algo do qual desistes? Compartilhar para ter, mas não desistis da paz para ti mesmo. Quando desistes da paz, estás te excluindo dela. Essa é uma condição tão alheia ao reino que não podes compreender o estado que prevalece dentro dele. O teu aprendizado passado não pode deixar de ter te ensinado coisas erradas simplesmente porque não te faz feliz. Com base nisso apenas, o seu valor deve ser questionado. Se o aprendizado almeja a mudança e é sempre esse o seu propósito, estás satisfeito com a mudança que teu aprendizado te trouxe? A insatisfação com os resultados do aprendizado é um sinal do fracasso do dito aprendizado, pois significa que não conseguistes o que querias. O currículo da expiação é o oposto do currículo que estabelecesses para ti mesmo, mas ainda assim também é o resultado. Se o resultado do teu te tem feito infeliz, e se queres outro diferente, obviamente é necessário uma mudança de currículo. A primeira mudança a ser introduzida é a mudança de direção. Um currículo significativo não pode ser inconsistente. Se é planejado por dois professores, cada um acreditando em ideias diametralmente opostas, não pode ser integrado. Se é desenvolvido por esses dois professores simultaneamente, cada um apenas interfere com o outro. Isso conduz à flutuação, mas não à mudança. Os voláteis não têm direção. Não podem escolher uma direção porque não podem abandonar a outra, mesmo que essa não exista. Seu currículo conflitado lhes ensina que todas as direções existem e não lhes dá uma referência racional para a escolha. A total falta de sentido no tal currículo tem que ser inteiramente reconhecida antes que uma mudança real de direção venha a ser possível. Não podes aprender simultaneamente de dois professores que estão em total discordância a respeito de tudo. O currículo conjunto de dois apresenta uma tarefa de aprendizado impossível. Eles estão te ensinando coisas inteiramente diferentes, de forma inteiramente diferentes, o que poderia ser possível, exceto que ambos estão te ensinando sobre ti mesmo.
A tua realidade não é afetada, pois nenhum dos dois, mas se escutares os dois, a tua mente ficará dividida em relação ao que é a tua realidade. Item 2. A diferença entre o aprisionamento e a liberdade. É uma referência racional para a escolha. Só um professor sabe qual é a tua realidade. E se aprender a remover os obstáculos, e esse conhecimento é o propósito do currículo, tens que aprender isso com ele. O ego não sabe o que está tentando ensinar. Está tentando te ensinar o que tu és, sem saber o que tu és. Só é perito em confusão. Não entende de nenhuma outra coisa. Como professor, então, o ego é totalmente confuso e confunde totalmente. Mesmo que pudesses desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, o que é impossível, ainda assim não poderias aprender nada do ego, porque o ego nada conhece. Há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Não é verdade que a desconsideração total de qualquer coisa que ele ensine não pode deixar de ter sentido? É esse o professor ao qual o Filho de Deus deve se voltar para achar a si mesmo? O ego nunca te deu uma resposta razoável para alguma coisa, baseando-te apenas nas tuas próprias experiências do seu ensinamento. Só isso não deveria bastar para desqualificá-lo como teu futuro professor? No entanto, não é só nisso que o ego tem causado danos ao teu aprendizado. Aprender traz alegria se te conduz ao longo do teu rumo natural e facilita o desenvolvimento do que tens. Porém, quando recebes um ensinamento contra a tua natureza, perderás o que tu perderás com o teu aprendizado, porque o teu aprendizado vai aprisionar-te. A tua vontade está na tua natureza e, portanto, não pode ir contra ela. O ego não pode te ensinar coisa alguma desde que a tua vontade seja livre, porque não o escutarás. Não é tua vontade ser aprisionado, porque a tua vontade é livre. É por isso que o ego é a negação da vontade livre. Nunca é Deus quem te coage, porque ele compartilha a sua vontade contigo. A sua voz só ensina de acordo com a sua vontade. Mas não é essa a lição do Espírito Santo. Mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que tu és. A lição é que a tua vontade e a vontade de Deus não podem discordar porque são uma só. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta te ensinar. Não é então apenas a direção do currículo que tem que estar livres de conflito, mas também o conteúdo. O ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida e a tentativa de aprendê-la é uma violação para a tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a vontade do Pai. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar ou olhar para o que está além de tudo, o que poderia deter-te. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando em duas coisas que sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma coisa para ensinar-te como são diferentes? O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a vontade de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem Ele, assim como Ele não poderias ter vontade de ser sem ti. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega isso a ti mesmo, estarás negando a Deus, o seu próprio reino, porque Ele te criou para isso. Quando eu te disse todo o poder e toda a glória são teus, porque o reino é de Deus, o significado é esse.
A vontade de Deus é sem limites e todo o poder e toda a glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras porque a sua extensão é ilimitada e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fossem parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que fostes criado. Porque o teu Criador só cria como Ele próprio. Tu és como Ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto ele. Aqui outra coisa, além de todo o poder e toda a glória, podes o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus. Assim sendo, o seu apelo dirige-se meramente ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazeis automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconhecestes a todos. Pelo teu reconhecimento, despertas o deles, e através do deles, o teu é estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino em resposta ao chamado daquele que fala por Deus, o Espírito Santo. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus à voz do teu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações e pela sua própria extensão. Item 3. O encontro santo. Glória a Deus nas alturas e a ti, porque essa é a vontade de Deus. Pede e te será dado, porque já te foi dado. Pede luz e aprende que és luz. Se queres compreensão e iluminação, tu as aprenderás, porque a tua decisão de aprendê-las é a decisão de escutar o professor que conhece a luz e pode, portanto, ensiná-la a ti. Não há limite para o teu aprendizado, porque não há limite para a tua mente. Não há nenhum limite para o seu ensinamento, porque ele foi criado para ensinar. Compreendendo a sua função perfeitamente, ele a cumpre perfeitamente, porque essa é a sua alegria e a tua. Cumprir a vontade de Deus de forma perfeita é a única alegria e a única paz que pode conhecer inteiramente, porque é a única função que pode ser vivenciada inteiramente. Assim sendo, quando isso é conseguido, não existe nenhuma outra experiência. Entretanto, o desejo por outra experiência vai bloquear a realização disso, porque a vontade de Deus não pode ser imposta a ti, sendo uma experiência que depende da tua total disponibilidade. O Espírito Santo compreende como ensinar isso, mas não tu. É por isso que precisas dele e é por isso que Deus o deu a ti. Só o seu ensinamento vai liberar a tua vontade na vontade de Deus, unindo-a ao poder e à glória de Deus e estabelecendo-os como teus. Tu os compartilhas como Deus os compartilha, porque esse é o resultado natural do que eles são. A vontade do Pai e a vontade e a do Filho são uma só, por sua extensão. A sua extensão é o resultado da sua unicidade, e a sua unidade é mantida pela extensão da sua vontade conjunta. Isso é criação perfeita, pelos que são perfeitamente criados, em união com o Criador perfeito. O Pai tem que dar paternidade ao seu filho
porque a sua própria paternidade tem que ser estendida para fora. Tu, cujo lugar é em Deus, tens a função santa de estender a sua paternidade, não impondo limites a ela. Deixa o Espírito Santo te ensinar como fazer isso, pois só podes ter o conhecimento do que isso significa do próprio Deus. Quando te encontras em qualquer um, lembra-te de que é um encontro santo. Assim como tu o vires, verás a ti mesmo. Assim como o tratares, tratarás a ti mesmo. Assim como pensares dele, pensarás de ti mesmo. Nunca te esqueça disso, pois nele acharás a ti mesmo ou te perderás. Sempre que dois filhos de Deus se encontram, lhes é dada uma chance de salvação. Não deixeis ninguém sem lhe dar a salvação e sem recebê-la tu mesmo, pois eu estou aí contigo todos os dias em tua memória. A meta do currículo, independentemente do professor que escolheres, é: conheça-te a ti mesmo. Não há nada além disso a buscar. Todos estão buscando a si mesmo e ao poder e à glória que pensam ter perdido. Sempre que estás com alguém, tens uma oportunidade de achá-los. O teu poder e a tua glória estão nele, porque são teus. O ego tenta achá-los exclusivamente em ti, porque não sabes onde procurar. O Espírito Santo te ensina que se olhares só para ti mesmo, não poderá te achar, porque não é isso o que és. Toda vez que estás com um irmão, está aprendendo o que és, porque estás ensinando o que és. Ele vai responder com dor ou alegria, dependendo de qual é o professor que tu estás seguindo. Ele será aprisionado ou libertado de acordo com a tua decisão, e tu também. Nunca te esqueças de tua responsabilidade para com ele, porque é tua responsabilidade para contigo mesmo. Dá-lhe o lugar que pertence a ele no reino e terá o teu. O reino não pode ser achado sozinho e tu, que és o reino, não podes achar a ti mesmo sozinho. Consequentemente, para conseguires a meta do currículo, não pode escutar o ego, cujo propósito é derrotar a própria meta. O ego não sabe disso, porque não sabe de coisa alguma. Mas tu podes saber disso, e saberás se estiveres disposto a olhar para o que o ego quer fazer de ti. Essa é a tua responsabilidade, pois uma vez que tiveres realmente olhado para isso, vais aceitar a expiação para ti mesmo. Que outra escolha poderias fazer? Tendo feito essa escolha, vais compreender porque antigamente acreditavas que quando te encontravas com uma outra pessoa, pensava que ela era outra pessoa. E cada encontro santo, no qual encontrares inteiramente, vai te ensinar que isso não é assim. Podes encontrar somente aquilo que é parte de ti, porque tu és parte de Deus, que é tudo. O poder e a glória de Deus estão em todos os lugares, e tu não podes ser excluído deles. O ego ensina que a tua força está só em ti. O Espírito Santo ensina que toda a força está em Deus e, portanto, em ti. A vontade de Deus é que ninguém sofra. Não é sua vontade que qualquer um sofra em função de uma decisão errada, e tu estás incluído. É por isso que ele te deu os meios de desfazê-la. Através do seu poder e da sua glória, todas as tuas decisões erradas são completamente desfeitas, libertando a ti e ao teu irmão de qualquer pensamento aprisionador que qualquer parte da filiação mantenha. As decisões erradas não têm nenhum poder porque elas não são verdadeiras. O aprisionamento que parecem produzir não é mais verdadeiro do que elas. A glória e o poder pertencem só a Deus, e tu também. Deus dá qualquer coisa que lhe pertença, porque dá
de si mesmo e todas as coisas pertencem a Ele. Dar de ti mesmo é uma função que Ele te deu. Cumpri-la perfeitamente permitirá que te lembres do que tens dele e, através disso, lembrar-te-ás também do que és nele. Não podes ser impotente para fazer isso, porque esse é o teu poder. A glória é a dádiva de Deus a ti, porque é isso que Ele é. Vê essa glória em toda parte, para lembrar-te do que tu és. E eu vou encerrar nossa primeira parte desse lindo capítulo, A Jornada de Volta. E vou fazer outras partes desse mesmo capítulo e vou postando aqui no canal sequencialmente. Combinado? Vamos fazer uma linda sequência de elevação, inspiração e expansão de consciência. Um beijo no coração de vocês. Arro.